Agora você está ao vivo. Boa tarde, boa noite. Fala. Tudo bem aí com vocês? Sextou. Bora lá. Mais uma live hoje sobre relacionamentos entre pais e filhos. Vou mandar uns aviõezinhos e a gente já começa a live. Quem puder enviar também uns aviõezinhos, eu agradeço. A gente já vai começar. Bora pra cima! Abriu o mar pra eu passar por ele. Esse é o amor que me alcançou. E resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Bora, boa tarde, boa tarde. Sextou. Quem vê pensa. Bom, tá bom. Posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. Já vamos começar a live de hoje. Relacionamento entre pais e filhos. E aí, como foi o seu relacionamento com seus pais? E me conta também, você que já é pai, e você que já é mãe, como que é o seu relacionamento com seus filhos? O assunto é pano pra manga, né? Assunto polêmico, assunto difícil de ser trabalhado, assunto difícil de ser absorvido, de ser aceito, assunto difícil de perdoar, de ser compreendido, porque a gente só muda o que a gente compreende, o que a gente entende, o que a gente aceita. Eu trabalhei nos últimos anos muito os relacionamentos que eu tive, ou o relacionamento que eu tive com os meus pais, para que eu consiga hoje ser um melhor pai, para que eu consiga hoje cuidar melhor dos meus filhos e ajudar eles a ter menos traumas, menos bloqueios, menos problemas do que eu tive. Você já parou para pensar sobre isso? E aí esse tema eu venho trazendo eles durante essa semana e vou continuar por um bom tempo, porque estamos lançando a nossa coletânea, eu e mais 23 escritores, que agora somos autores. A nossa coletânea fala de relacionamento entre pais e filhos. A coletânea chama Segredos do Coração, Experiências Transformadas em Legado. Experiências transformadas em legado. Ela conta 20, na verdade são 24 autores, mas são 26 histórias de superação, mas também de dor, de sofrimento. Mas a ideia da coletânea é mostrar 24 histórias de problemas e dificuldades que cada um de nós tivemos,
e a maneira como a gente resgatou, como a gente superou, como a gente ressignificou essas situações. E a gente acredita que essas histórias vão ajudar a salvar muitas vidas, porque dentro de cada um de nós tem livros preciosos que a gente não coloca para fora. Você já parou para pensar quanta história bacana tem aí dentro de você, que você vai guardar e não vai contar para ninguém? Talvez a sua história de dor e de sofrimento possa ajudar outras pessoas que passaram ou que passam pelos mesmos problemas. Você já parou para pensar sobre isso? Essa ficha caiu para mim quando eu uns 12, 13 anos atrás, eu fui diagnosticado com retocolite ulcerativa e com doença de Crohn. E aí eu acabei perdendo tudo. Perdi meus trabalhos, só não perdi a minha família, graças a Deus. Não perdi meu casamento, não perdi meus filhos, mas também eu cheguei com 40 anos sem nada. E eu fui professor na FGV, que eu sempre falo isso, que eu tive muito orgulho, um sonho, conseguir dar aula numa instituição de tanto renome. Eu trabalhei como consultor, como treinador em várias empresas do Brasil inteiro, Natura, Net, TIM, Telefônica, Bradesco, Skin Cariol, um monte. Viajei muito o Brasil todo e era o trabalho dos meus sonhos. Até eu ficar doente, tive muito problema intestinal, piriris e mais piriris, e eu fui perdendo tudo. E eu jurava que eu ia chegar no meu milhão com 40 anos. E pelo contrário, cheguei aos 40 totalmente lascado, perdido, sem nada, a não ser a vontade de continuar e de superar. Embora muito perdido, mas muito perdido mesmo. Eu só tive uma escolha: fazer o caminho. E aí a escolha foi voltar de forma correta, fazendo uma nova busca e querendo entender por que eu tinha perdido, inconformado porque eu perdi tudo. Inconformado, que castigo era aquele de ter perdido meus trabalhos, ter perdido a minha saúde e tá condenado, como eu fui condenado a ser uma pessoa doente, tomar remédio pro resto da vida. E ter uma vida completamente regrada, limitada. Então, nessa busca de volta, eu comecei a estudar e ler tudo que eu tinha sobre doenças. Fui fazer essa busca, entendi, e algumas fichas caíram do que os problemas que eu tive foi eu mesmo que criei. Então, comecei lendo Paulo Vieira, entre tantas outras coisas, né, sobre autorresponsabilidade. E aí, Tony Robbins. Cara, bom, eu li tudo que vocês podem imaginar. Tem física quântica, Hélio Couto. Eu assisti umas 3 vezes o Caminho das Palestras. Estudei com Marcos Trombetta, Paulo Vieira, como eu já falei. Bom, e aí fui fazendo toda uma busca até começar a encontrar a minha cura e começar a parar de tomar remédio. Eu fui me curando. E aí veio dentro de mim a vontade de escrever um livro sobre essa história, que o livro se chama Você é a Cura, que é um projeto que eu já tenho o e-book Você é a Cura, que eu distribuo gratuitamente. Tem um grupo na internet, tem um grupo no WhatsApp, canal no YouTube. E
ao buscar escrever esta coletânea, eu fiz mentoria com a Alvina Boldori, que é a pessoa que escreveu os livros do Pablo Marçal. E aí, durante um tempão, a gente teve o treinamento e depois a gente resolveu, uma colega nossa, a Ana de Goya, teve a ideia da gente continuar fazendo uma coletânea. E aí cada um fez um pedaço, escolhemos o tema e a gente fez essas 26 histórias sobre relacionamento de pais e filhos. Aí de novo, nessa minha busca entre os meus pais, essa busca de eu resgatar de novo a minha vida, a minha saúde, eu fui começando a aprender quantas travas e quantos bloqueios eu tinha em casa, na minha família. Quando uma vez pedindo ajuda para uma pessoa, ela falou que eu não me amava, que eu precisava ter o amor, precisava conseguir conhecer Deus, conhecer o amor de Deus. E aquilo me deixou muito bugado, porque eu achava que me amava. Lembro que teve terapeuta, que eu fui fazer terapia, falou que eu ia me curar, ia me salvar quando eu amasse a doença. E nada disso fazia sentido pra mim na época. Até eu começar a voltar atrás. Fiz constelação familiar. Ixi, um monte de coisa. Quebra de maldição familiar. Tudo que vocês podem imaginar eu fui resgatar. Enfim, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que meus pais, né, lá atrás, meu pai, nunca ouvi meu pai e minha mãe falar que se amam. Eu sou neto de espanhol, italiano e português, que só xingavam, brigavam. Pessoas maravilhosas, pessoas bacanas, mas pessoas ríspidas, duras, agressivas. E que o amor deles, né, entendo hoje, porque eu li também as 5 linguagens do amor, que era a forma deles amar, era cuidando e cuidando do jeito deles. Então, como que eu ia ter amor se eu também não tive isso? Aí eu fui descobrir que meu pai também não tinha amor, porque meu pai também foi rejeitado pela minha avó. A minha avó, minhas tias contam que minha avó subia na árvore e pulava da árvore para abortar o meu pai. Então o meu pai também foi uma criança rejeitada, com problemas, e não foi amado, não se sentia amado. Meu pai foi uma pessoa que não temia Deus, que não tinha uma religião, e eu fui criado nisso. O meu pai fumava e bebia, o meu pai me levava pra balada e me dava bebida e cigarro logo de criancinha. Com 6 anos eu já via revistas pornográficas do meu pai em casa. E aí fui descobrindo um monte de coisa. E eu não estou aqui para condenar o meu pai, nem meus pais, nem ninguém. Consegui, antes dele falecer, a gente conversar, a gente se perdoar, né? Fiquei 7 anos da última vez sem ver meu pai. E a gente foi visitar ele antes dele vir a falecer. A gente ainda cuidou dele. Mas ele não é culpado de nada. Ele deu o melhor que ele tinha. Minha mãe deu o melhor que ela tinha. O que ela tem, né? Minha mãe é viva. Mas eles instalaram de alguma forma vários bloqueios na minha vida. E nunca foi de propósito. Então é esse despertar. Então é esse chamado que a gente quer que as pessoas tenham, né? Será que não foi instalado coisas aí em você, dos seus pais, que bloqueiam, que travam sua vida hoje? Na minha vida eu garanto que muitas coisas prejudicaram muito a minha vida, a minha relação, minhas relações, minha forma também agressiva de falar. Então eu tive que fazer todo um resgate, uma limpeza
na minha alma, no meu espírito, no meu coração, para eu poder voltar a ter uma vida, voltar a ter saúde. Passei por um processo. Processo gigantesco que eu ainda passo. Escrever o livro, trabalhar neste livro foi um resgate também, né? Muitos dos nossos escritores também tiveram muitos desbloqueios, ressignificações, de traumas e bloqueios colocados pelos pais na infância. Então, fundamental para isso é perdoar, amar, se sentir amado, buscar a Deus e entender que ninguém fez nada disso de propósito, que a gente precisava passar por isso para chegar onde chegou e que sempre há tempo de resgatar e de superar e tudo mais. Então, eu com 14 anos tomei meu primeiro porre num Natal da família, onde meu pai autorizou eu beber. E eu fiquei chapadinho. E de vez de alguém me repreender, todo mundo achou engraçado. Então com 14 anos eu já bebi e já fumava. E isso prejudicou, isso contribuiu para eu afetar todo o meu aparelho digestivo na minha fase adulta. Ver as pornografias atrapalhou o meu relacionamento com mulheres e até no meu casamento, até bem pouco tempo atrás. E aí são infinitos bloqueios que os pais, com toda a boa intenção, acabam instalando na gente. Que é esse o chamado que a gente quer fazer. Então, rejeição, né? Meu pai falava com 12 anos, falou muito durante pelo menos uns 5, 6 anos, que ele ia embora de casa e que ia largar a gente. E aquilo me feriu, aquilo me deixava muito triste, né? Perder o pai, o referencial, ele deixar a gente embora. Eu não consegui entender isso. E também me senti muito rejeitado. Tive que trabalhar muito isso. Crianças que foram abusadas por pais, por familiares. A depressão, as perdas, mortes, o abandono, vícios. Então por que você tem vício? Porque no passado, por exemplo, eu com 13 anos já comecei a fumar, porque eu achava que era top demais. Meus pais fumavam e eu falava, eu tenho que fumar também. Só as pessoas muito top que fumam. E eu também quero ser essas pessoas top. O que mais? Ansiedade, dor, tristeza, violência. Cara, tantas coisas, mas tantas coisas mesmo. Levam a gente carregar peso, carregar culpa. O pai não pode errar. E aí a gente... Perfeccionismo. O perfeccionismo é uma desgraceira. A religiosidade, eu sou de formação católica. E quanto que eu escutei que Deus castiga. Quanto eu escutei que Deus castiga. Aí meus pais foram embora. Aí minha mãe e meu irmão começaram a frequentar a igreja evangélica. E aí quanto que eu escutei sobre o capeta, que tudo era culpa do capeta. Dava até dó do capeta, de tanto que eu ouvi falarem mal do capeta. Não pode isso, não pode aquilo, isso é... Aí minha família começou a frequentar. E aí quem era de igreja espírita, quem era católico, não era mais irmão, era primo. E aí eu não entendia nada disso. Isso me causava uma repulsa, isso me causava uma revolta. E eu falava que Deus é esse. Então isso me afastou de igreja, me afastou de Deus. Problemas de família. Problemas esses que eu conto
né, nessa coletânea, como que foi superado tudo isso. Então tá vendo uma verdadeira jornada de resgate, de recuperação. Quando eu despertei para a importância de ser uma família forte, de ter uma família forte, de limpar o que me dava fraqueza da minha família e de como eu tenho que agir hoje como pai para ter uma família próspera, abundante, abençoada e saudável em todos os sentidos. Doideira, doideira, doideira. Porque assim, por muitos anos me faltou perdão do meu pai, porque meu pai largou a gente. Então assim, tive muito ódio, rancor, amargura. A minha família, quando meus avós faleceram, minha família de pai e de mãe toda brigou. Então assim, meus primos, minha família tem muitas pessoas que não se falam até hoje. Eu também carreguei isso, fiquei quase... Eu não fiquei mais, eu fiquei por volta de uns 10 anos sem falar com meu irmão. Com ódio, amargura, ressentimento, tudo que vocês podem imaginar. E aquilo tudo que aconteceu no passado estava repetindo no presente. O meu avô faleceu de problemas intestinais. Meu pai faleceu de problemas intestinais. E eu vou falecer de alguma coisa, mas vou cuidar tudo que eu puder para não ter os problemas intestinais que eu já tive, mas alcancei a cura. Gente, eu tive doença de Crohn, retocolite ulcerativa, e faz 7 anos que eu não tomo remédio. Tomo remédio pra nada. Mas aí de novo, as pessoas me perguntam: o que você fez? O que eu fiz foi passar por um processo. O que eu fiz foi governar sobre as minhas emoções. Governar sobre sentimentos, pensamentos e emoções. Parar de assistir televisão, parar de me preocupar com tudo e aumentar a minha fé, aumentar a minha intimidade com Deus. E aí eu não conseguia frequentar lugar nenhum, e quando eu fiquei doente eu fui procurar um centro espírita que perto de onde eu moro, chamado Perseverança. Foi um lugar que me acolheram, foi um lugar maravilhoso que me fez me conectar com Deus. Fui conectado aqui em casa pelo Espírito Santo, num pôr do sol, vendo meus filhos na quadra jogando. E eu, como uma flecha, atingiu meu coração e eu não parava de chorar. Comecei a ter gratidão, porque quando aquela mulher um dia falou pra mim que eu não me amava, aquilo ficou dentro de mim. E eu comecei a entender que eu realmente não me amava, porque eu também não fui amado. Ou fui amado de uma maneira estranha, da forma como meus pais conseguiram. Mas eu não me senti amado. E essa falta de amor a Deus, desconectou corpo, alma e espírito. E hoje entendo muito sobre isso. E garanto que a doença nada mais é do que um desajuste, um desequilíbrio de corpo, alma e espírito. Então, quando o seu espírito não está conectado com o Espírito de Deus, quando o seu espírito não governa sobre sua alma, e você vive tudo só pelo seu corpo, você só vai se lascar. Você vai só ter enfermidades, você vai ter dor e sofrimento, porque você vai viver no Cronos, você vive longe do favor e da glória de Deus, onde você passa a carregar culpa, amargura, a falta de perdão, e não consegue viver o sobrenatural de Deus, que é algo que eu tenho experimentado de forma maravilhosa na minha vida. Ah, que papo de crente! Não é papo de crente, não é papo de religiosidade. É papo de aceitar Jesus como centro, como o seu único salvador, entregar a vida a Ele e buscar na palavra da Bíblia
seguir os princípios, seguir tantas coisas incríveis que tem dentro da Bíblia, e colocar em prática esse conhecimento, porque se você adquirir conhecimento e não colocar em prática, você vai ter apenas obesidade cerebral, vai ter vontades, vai ter um monte de conhecimento, mas não colocando em prática, você não atinge a sabedoria. A sabedoria é uma das coisas mais incríveis que pode existir na face da Terra, mas a sabedoria só é alcançada quando se coloca o conhecimento em prática. Eu por muitos anos estudei e não colocava quase nada em prática. Então eu falo, se você não colocar em prática o conhecimento adquirido, de nada vale estudar. Você fizer uma faculdade, eu fiz a faculdade de comércio exterior de São Caetano e nunca trabalhei com comércio exterior. Então não serviu de nada fazer a faculdade. Fiz administração. Ainda na parte de administração e marketing, que eu fiz pós-graduação, eu trabalho até hoje, então muita coisa eu coloquei em prática. Mas, de forma geral, se você não aplicar o conhecimento que você tem, você não vai conseguir ter resultado algum, tá? Então, pega esse código, vira essa chave dentro de você, porque a gente só consegue atingir aí resultados conseguindo colocar o conhecimento em prática. Vou tomar minha água. E aí, faz sentido o que eu tô falando? Sim? Não? Eu vou falar uma coisa pra vocês que muitos podem não concordar, mas hoje, ao a gente ter conhecimento sobre os relacionamentos que tivemos no passado, eu garanto que isso cura mais do que qualquer farmácia, do que qualquer médico, do que qualquer diagnóstico, de qualquer coisa, sem precisar tomar remédio. E aí não estou condenando os médicos que são maravilhosos, não estou a medicina, nem a indústria farmacêutica. Porém, eu entendo hoje que médico, indústria farmacêutica, medicina, química e tudo isso, são veículos de cura. A cura mesmo está dentro da gente, quando a gente permite alcançar essa cura, limpando e ressignificando marcas ruins do passado. Tem pessoas que têm medo de barata, de criança. A minha sogra tem um pavor de lagartixa. Aí eu pergunto para vocês, que mal que uma lagartixa pode fazer? Ela come insetos, ela não vem pra cima, ela não faz nada, mas a minha sogra tem um pânico enorme de lagartixa, absurdo. Com certeza foi algo instalado quando criança e que ela carrega essa memória até hoje. Então ela precisaria voltar lá atrás, ressignificar e falar para ela mesma, olha, a lagartixa é um ser inofensivo. Pessoas que têm medo de barata, que vê barata como um monstro. Por que será isso? Porque em algum momento alguém instalou isso com muito medo da barata. E aí isso acabou afetando a pessoa ao longo da vida toda. Então, pessoas que não conseguem se relacionar com ninguém, porque teve problemas na infância com o relacionamento, problemas, são tantos. E aí, como eu falo, essa coletânea tem aí algumas fórmulas, várias experiências num único livro, para ajudar as pessoas a fazerem essa limpeza na alma e no espírito, para que consiga ter um corpo, uma mente mais saudável, próspera e abundante. Isso está na Bíblia. Viemos para ter vida e vida em abundância. E se você hoje não tem a saúde, não tem, dentro das 12 áreas aí, uns dizem 8, uns dizem 12, dificuldade nas áreas da vida, é porque bloqueios, travas foram instalados lá atrás e você carrega hoje enquanto isso não for
trabalhado, por que pessoas repetem certas coisas? Casa separa, casa separa, casa separa, casa separa. Essa repetição é porque tem algo que você precisa aprender, que não aprendeu e que vai continuar tendo na sua vida enquanto você não mudar essa frequência, não mudar esse hábito, não mudar e não aceitar isso, porque a gente só muda o que a gente quer, o que a gente vê, o que a gente aceita. A gente não consegue nada porque a gente, se não reconheceu, não vai conseguir mudar nunca. Fala sério que o assunto é brabo, né? O assunto é brabo mesmo. E aí, se alguém quiser adquirir a coletânea, o livro digital já está disponível. Me chama no direct. Ou eu tenho alguns posts no Instagram, Alexandre Romero Digital, com o link para você comprar um livro digital, né, e logo sai o livro físico, que também a gente vai vender aí tudo que a gente puder, para a gente poder salvar vidas, ajudar pessoas a resgatar a sua vida, a equilibrar pensamentos, sentimentos e emoções, e também aprender a ser melhores pais e melhores mães. Aproveito também, olha lá, há uns meses atrás eu também fiz o lançamento do meu primeiro livro, Descobrindo os Poderes do Amor Verdadeiro. Lembra quando eu falei lá atrás para vocês que não fui criado sobre os princípios do amor? Tive o amor que meus pais conseguiram dar, graças a Deus por isso. Não me faltou nada, não fui uma pessoa... Tem histórias muito piores do que a minha. Mas não fui criado em cima dos princípios pelo amor com referência a que Deus falou pra gente. E ao descobrir isso, tá aqui. As pessoas me perguntam do que fala o seu livro, de amor, de casal, como que é isso? Então, Descobrindo os Poderes do Amor Verdadeiro diz como a gente alcançar o amor verdadeiro de quem? O amor verdadeiro de Deus, que diz que nós temos que amar a Deus primeiro, sobre todas as coisas, depois amar a si, para depois amar os outros. E aí o que eu vejo muito por aí, mas muito mesmo, são as pessoas feridas querendo salvar outras vidas. Pessoas, crianças machucadas, querendo cuidar de pessoas machucadas. Crianças feridas, querendo cuidar de crianças feridas. Então, eu faço esse apelo, esse convite. Volta lá atrás e perceba quais foram os grandes acontecimentos negativos que você teve na sua vida e aprenda ou peça ajuda para você ressignificá-los. Porque enquanto esses problemas não forem mudados na sua mente, eles vão permanecer grudados em você. E aí por isso que eu sempre digo que você é a cura. Esse é o nome do meu livro, que deve sair aí final do ano, começo do ano que vem. Você, é isso mesmo, você é a cura. Embora muitos não entendam isso, não acreditem nisso, a cura não está fora, a cura está dentro. Tereza, boa tarde, boa noite. Boa tarde, né, ainda boa tarde, obrigado, você tá aqui. A gente precisa rebobinar um pouco nossa vida para entender como foi a criação que a gente teve, porque eu garanto que você e todo mundo tem traumas, bloqueios que foram instalados na infância pelos nossos pais. Um pai causa muitos bloqueios, muitas travas, mas muitas mesmo. Quantas mães hoje
são mães e pais, porque os pais abandonaram os filhos. Muitas mulheres sensacionais, guerreiras, mas a falta de um pai vai com certeza afetar a qualidade de vida desse adulto. Não tem como, porque vai ter problemas e dificuldades lá na frente. Isso é estudado, isso já é muito falado. Então, esse despertar que a gente tem feito, que esse livro, que essa coletânea está aí querendo salvar vidas. Vidas de quem? De indivíduos, né, masculino, feminino, que venham ter muitos problemas com isso. Vamos falar, ó, a homossexualidade, que não temos preconceito, a gente não deve ter preconceito de nada, mas que nada mais é que problema com o pai. Os problemas de vício, problemas de escassez. Bom, no meu caso, meu pai falava super mal do Silvio Santos, eu nunca esqueço disso. E a minha mãe, a gente tinha um comércio, e a minha mãe vivia dizendo que o dinheiro era sujo. Então vai lavar essa mão. E eu trabalhava no caixa, e cada vez que limpar, que eu cobrava, ela falava, vai lavar sua mão, que o dinheiro é sujo. Então, o que causa isso? Vamos ver se vocês entendem, que isso faz algum sentido. No meu subconsciente diz assim, se o dinheiro é sujo, então não quero. E isso, todos esses bloqueios instalados no nosso subconsciente a gente faz e nem percebe. Então por isso a importância da gente pedir ajuda, da gente ter a mania de hoje a informação tá de graça, é só entrar no YouTube. Mentira, gente. Ajuda, tem bastante coisa bacana? Tem, muita. Mas também tem muita coisa ruim, muita coisa sem pé nem cabeça. E igual é pra tudo, restabelecer o nosso eu exige muito cuidado, exige cautela, exige conhecimento. Então, muito importante a gente fazer aí o resgate da nossa história para ressignificar de forma certa. Porque se não fizer, piora e muito. Então, deixa eu ver qual mais bloqueio meu pai instalou em mim ou minha mãe. Minha mãe religiosa, até hoje, esses dias consegui conversar com ela, e minha mãe é uma pessoa que frequenta a igreja já faz um bom tempo, mas a minha mãe ainda não entregou, é religiosa, tem medo. E aí o medo, o que é? É a falta de amar a Deus, de aceitar, a falta de fé. Esses dias eu vi sobre a parábola do grão de mostarda, e lá diz que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, isso já é o suficiente. Dizem que o grão de mostarda é uma das menores sementes, mas que ela cresce enorme, ela é abrigo para vários animais. Raíssa Borges, boa tarde, obrigado por você estar aqui. Se por um acaso alguém de vocês são lá do grupo A Onda e que quiserem participar, é só me dar um toque, tá? Será uma honra escutar você falar um pouquinho também sobre suas histórias, sua história de relacionamento com seus pais. E de novo, são histórias incríveis que a gente tem que tirar da nossa mente e não carregar. A gente carrega muita história, principalmente a memória de coisas ruins que a gente precisa, soltar. Solta, não serve pra nada. Eu não sei se alguém tá aqui ou alguém já viu
Tem a história de dois monges que estavam indo para o mosteiro, e aí tinha um monge, aliás, tinha uma mulher querendo atravessar um rio. Essa mulher pediu para um dos monges pegar no braço e atravessar ela, e um dos monges pegou no braço dela, ela pegou no braço, conseguiu atravessar ela e continuar a caminhada. E o outro monge falou: você não poderia ter encostado naquela mulher, porque monges não podem encostar em mulher. Enfim, esse monge foi durante toda a caminhada dizendo para o outro: você não pode, não poderia ter, você não deveria ter feito isso, não deveria. Chegando perto do mosteiro, o monge continuou com aquele falando sobre não poderia ter tocado na mulher. E aí o monge respondeu para ele: mas eu larguei ela lá, por que carrega ela até aqui? Então aí eu te pergunto, quantas coisas você carrega que não servem mais? Quantas coisas você tem carregado que são dos seus pais, que você carrega? Uma coisa que bloqueia demais. Quantas pessoas eu já conheci na vida que são hoje o que os pais quiseram que elas fossem e não o que elas queriam ser. Fala aí, você muito bem pode ser uma dessas pessoas. Aquele papo: a minha mãe queria que eu fosse advogada, o meu pai queria... Rose Andrade, boa tarde. Então assim, minha mãe queria que eu fosse médica, mas eu nunca quis ser médica, eu queria ser cantora. Outro dia eu vi um cara dizendo assim: eu toco na igreja e o pastor não deixa eu tocar em casa. E aí em casa eu não consigo ter um salário porque eu não consigo só viver da igreja. Mas o pastor bloqueou. Isso não tem a ver com falar de pais e filhos, mas significa o quê? Bloqueio. De achar que alguém deve te dizer que caminho você tem que seguir. E isso trava, isso bloqueia, isso limita. Então aí a reflexão que eu faço: quantos traumas, bloqueios, quantas travas os seus pais, com o maior amor do mundo, instalou. Ilza Jorge, querida, boa tarde, um beijo pra você. A Ilza é uma das escritoras, agora autora da nossa coletânea, que fala sobre relacionamento de pais e filhos, segredos do coração, experiências transformadas em legado. É isso aí, Ilza. Tamo junto, né, nessa empreitada de ajudar pessoas, famílias a serem salvas através das nossas histórias. E aí, como eu falei, quantas histórias tem aí dentro de você que você tá guardando. E se você morrer e não colocar essa história, você vai deixar de servir a Deus, de curar outras famílias. Se você também quer aprender a escrever um livro, entre em contato comigo. Também faço a mentoria, eu também ajudo as pessoas a escreverem seu livro. Então olha que legal, né? Eu precisei ficar doente, perder tudo, aparentemente tanta desgraça que eu tive, fez eu escrever um livro, fazer uma mentoria, ajudar outras pessoas a escrever livros. Então quando a gente vai vendo, Deus está sempre preparando algo bom. E aí não tem nada de ruim. É a gente que garra no que é ruim e só se lasca. Porque não vê a vida com os olhos que Deus olha. Não perdoa. Semana passada assisti com meus filhos o filme A Cabana. Você tem que assistir esse filme. Eu já tinha, há muitos anos atrás, lido o livro. E vi o filme umas 2 vezes. Mas eu não tinha o discernimento que eu consegui adquirir hoje. Então foi um filme que não fez muita... Pra vocês terem ideia, nem quem era Pai, Filho e Espírito Santo ainda não sabia. Há pouco tempo atrás eu descobri que Deus é uno. É uma tríade. Deus é e não são. É Pai, Filho e Espírito Santo. E o filme A Cabana fala isso de uma forma maravilhosa. Inclusive meu filho, depois do filme,
teve um ataque de choro de mais de 1 hora. E aí quando a gente foi perguntar pra ele por que ele tava chorando, ele falou, não sei, pai. Mas eu sentia uma coisa tão boa e não conseguia controlar o meu choro. E eu vivo tendo essa mesma sensação de contentamento, de gratidão. Porque quando a gente alcança a graça, quando a gente começa a entender mais de Deus, quando a gente tem entendimento, intimidade, relacionamento com o Pai, a vida se torna leve, mais fácil, prazerosa, é top demais. Só que como para obter uma cura, como para ter um corpo saudável, como para falar uma língua ou qualquer outra coisa, é preciso passar por um processo, é preciso buscar, é preciso destravar, é preciso... E aí você pode começar adquirindo o nosso livro Segredos do Coração, ou o meu livro Despertando os Poderes do Amor Verdadeiro. Enfim, buscando ajuda numa igreja, com terapeutas. Hoje tem tantas coisas por aí, só que a gente precisa tomar cuidado com o que busca, porque como eu falei pra vocês, muitas pessoas doentes. Tereza, você tá aí? Você quer participar? Quer entrar na live? É isso? Se você quiser entrar na live, me dá um toque aqui, eu te chamo. Será uma honra tê-la aqui. A Ilza, se quiser contar um pouquinho, também a gente tem ainda 15 minutos de live. Se alguém quiser participar, olha, falei disso, as pessoas fogem, já não tinha quase ninguém. E aí as pessoas vão embora, mas se tiver alguém que queira participar da live, é só me dar um toque, vai ser uma honra escutar se fez sentido, se faz sentido pra você, falar um pouco sobre os relacionamentos que você teve com seus pais, se você tem ou teve bloqueios, enfim, um assunto que eu amo e que eu não vou mais me calar, que eu quero que essa coletânea atinja muitas vidas, que consiga despertar muitos seres, muitas almas, que consiga resgatar famílias, recuperar vidas, saúde, né? A gente veio aqui para ter vida e abundância, e menos do que isso não interessa. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Me chama! Ai, que legal! Eu vou chamar com certeza. Olá, boa tarde, Alexandre. Eita, boa tarde, querida. Tudo bom? Obrigado. Tudo bem. E aí? Então, Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Eu tô viajando na maionese? sim, muito. Eu te achei lá no grupo da Onda, né? Você Legal. publicou lá o convite. Sim. Aí eu estava trabalhando no computador, comecei a escutar e achei muito bacana as suas falas. Aí eu falei, gente, eu quero conversar também. Por quê? Porque eu sou terapeuta, né? Eu sou psicanalista. E eu trabalho com um dependente químico, álcool e drogas. E esse problema, né, de bloqueios com os pais, 90% tem. Então, como que é sério essa questão, né, do relacionamento pais com os filhos? Né? Muito sério, né? Um futuro drogado, um futuro alcoólatra. Porque na nossa falta de entendimento, não é falta de amor, né? Nessa falta de entendimento, a gente não oferece a educação que deveria oferecer para o filho, e no futuro acontece isso. Então, eu lamento muito de descobrir, né, junto com eles, que a maioria dos bloqueios veio, né, dessa relação com os pais. Veio. E aí, nas suas falas, o que eu estava observando? O que é importantíssimo a pessoa está buscando essa identidade.
né? O quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Então, assim, eu trabalho com eles a partir disso aí, entendeu? Olha, busca sua identidade, né? Escava aí dentro, é onde você está, como o Paulo fez, né? Pula para dentro e vão descobrir você. Então, Ô Tereza, quando eu fiquei doente, eu não vivia meu propósito, não sabia minha identidade. E aí, quando eu fiquei doente, eu consegui resgatar minha saúde. Quando veio o toque do Espírito Santo e falou para mim, cara, você não ficou doente à toa. Você precisava passar por isso para você salvar agora outras vidas. E aí descobri que minha missão era essa. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, mas eu não tinha uma conexão espiritual, não tinha Deus, eu era ferido. E aí eu vejo quantas pessoas feridas, elas são feridas com rombo assim, ó. Aí ela quer ajudar o outro, achando que essa ferida fecha, essa ferida abre. Porque olha, quando a Alexandre, gente ajuda quem... Fala, pode falar. você falou uma coisa certíssima, a ferida abre, né? E quanto mais, a ferida abre, porque, né, Abre. todo mundo tem seus desertos. Jesus passou pelo deserto, né? Então, quando a gente está no deserto e que a gente não faz essa viagem para dentro, né? O porquê que eu estou fazendo aqui? Senhor, por que eu estou nessa fase? Né? Aí o que acontece? A ferida, ela aumenta muito. E aí esse falta de cuidado, de busca pela cura, vai levando a pessoa ainda mais para o buraco, ainda mais para o buraco. Né? E aí o que você falou aí tão bacana minutos atrás? A gente não vai para o deserto à toa. Tem os planos dele, né? Tem os planos. E o deserto serve para a gente crescer. E é para a gente aprender. Né? O próprio diretor da instituição que eu trabalho, que eu faço trabalho, é voluntário lá nessa instituição de recuperação, ele foi um dos drogados, né, dos dependentes químicos, que foi para o buraco no fundo do fundo. Eu achei a história dele tão linda e falei para ele assim, olha, a gente precisa escrever a sua história. Porque a sua história vai ajudar muitas pessoas a não ir para o buraco, né? E quem está saindo. E o que ele fez com o deserto dele? Hoje ele está ajudando as pessoas. Né? Está lá na direção da instituição que salva pessoas todos os dias. Então, é isso mesmo que você falou, e que iniciativa maravilhosa que você teve, né? De ir para frente para falar sobre isso. Que os desertos não é para matar a gente, né? É para fazer a gente crescer. É só a gente fazer essa viagem para dentro e descobrir o que eu estou fazendo aqui. Por que não tem nada de errado, né? Não tem nada de errado. Deus nunca... A gente tem que tomar posse, Tereza, de ser filho, não é? Ser filho do pai. Porque o pai cuida da gente como se a gente fosse filho. O grande problema, as pessoas tomam posse da doença, mas não tomam posse dessa propriedade incrível que Deus deu, da gente ser filho. Hoje eu vi o Pablo Marçal falar que a gente é a noiva amada. Meu, ó, eu até me emociono, cara. Porque como que as pessoas se perdem só vivendo aqui o que vê. E o que a gente não vê, isso não é papo furado, não é viagem, né? Isso é um papo maravilhoso. A gente vai marcar uma live, tá, Tereza? Pra gente falar bastante sobre isso daí. Porque quanto mais a gente der as mãos, mais forte a gente fica. Porque a gente precisa... E não é papo que não estamos vendendo nada para ninguém. O papo não é ficar vendendo. O papo é ajudar a transformar a vida. Não compra nada de nós, tá? Vá procurar isso, essa informação. Vá buscar isso, porque isso salva. A tua história, a minha história, salva vidas. É isso mesmo. É uma frase que você disse, toca o coração da pessoa, faz a pessoa pensar. Né? Eu estou com muita vontade de mudar meu Instagram, porque o meu Instagram, eu sou nutricionista, antes de virar psicanalista.
eu sou nutricionista. Eu não falo eu estou, porque eu sou. Eu sou mesmo, porque qualquer um que precisar da minha ajuda, eu estou pronta para ensinar. Então, eu só estou, eu sou sim. E aí, o que aconteceu com a nutrição? Eu não acreditei naquela nutrição de consultório, que a pessoa vai, pega uma dieta e vai embora. Eu não acreditei nisso. Aí fui aprofundar, né? Fui estudar o comportamento humano com a comida. Né? Fiz um pós e aí descobri que o problema todo é o comportamento da pessoa com a comida. Então, olha para você ver, né? É tudo, é cultura, é a mente, é o governo do corpo, né? E aí, a partir daí, agora eu já sei que o comportamento, aí fui para psicanálise. E, né, para a psicanálise ajudar as pessoas com sobrepeso e obesidade. Mas aí, com esse trabalho de recuperação dos dependentes, eu me identifiquei demais, né? Me identifiquei muito. E estou com muita vontade de seguir esse caminho. Estava ouvindo você falar dessa questão da identidade. Deus abençoe sua carreira, é isso aí. A gente que não pode ficar calado. Ó, você é nutricionista, eu tive doença de Crohn. Quando a médica falou assim, a tua doença não tem cura. Você vai ser limitado, você vai ter que tomar remédio a vida inteira. Sabe o que eu fiz? Eu não tomei posse. Falei, não acredito nisso. Não acredito que eu nunca, nem tinha a conexão que eu tenho hoje com Deus. E eu já não acreditava que alguém poderia declarar na minha vida que eu ia ser uma pessoa doente. Isso. E eu não tomei posse. Eu fico vendo as pessoas dizendo, eu dizia, tá, Tereza? Eu falava assim, a minha gastrite. E aí, quando eu falava a minha gastrite, eu dava autoridade, posse a ela. É por isso que eu falo que aqui, ó, todas as questões, elas são aqui. Aí eu trabalho muito com os pacientes, né? Eu trabalhei isso, esse olhar para dentro e descobrir a identidade. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Entendeu? É isso mesmo. Então, isso é muito forte. Tá? Foi um prazer participar com você aqui, tá? Nesse momento. Eu que agradeço. Deus abençoe aí os seus projetos. E a gente tá junto aí, nessa contramão, né? Eu respeito os médicos, os remédios, mas acredito que são todos, como eu sou um veículo, você é um veículo. Agora, se a pessoa não abrir a mente, ela não vai se curar. Se ela agarrar na dor e no sofrimento, ela não consegue. Mas glória a Deus que tem a internet e que um monte de gente como eu, como você, está aqui disposta a servir o reino e ajudar as pessoas a resgatar a vida maravilhosa, porque a vida é boa pra caramba. A vida é incrível, a vida é maravilhosa. A gente só precisa abrir a mente para isso. Eu vou também aproveitar para me despedir. Você quer deixar mais algum recado? Termina que nós temos ainda 3 minutinhos. Foi um prazer estar aqui com você e depois, né, se quiser me chamar para a gente combinar algum tema, para a gente trabalhar junto, né, vai ser um prazer dividir com você, tá joia? Com certeza. Tamo junto. Amém. Beijão pra você, então. Tchau. Olha que legal, né? A gente identificar aí um parceiro. Eu acho que se você quiser, você precisa sair. Mas se você quiser ficar aí... Eu sou meio analfabeta, estou aprendendo ainda, sabe? Então fica aí mais um pouquinho comigo aí. Não tem problema nenhum. Eu já, mais 2 minutinhos, eu vou encerrar. Mas é isso, eu fico sempre maravilhado em saber que eu não estou sozinho. Né? A gente ainda é uma minoria, mas eu quero fazer a gente ser um vírus. O vírus do bem, o vírus da sabedoria e ajudar as pessoas que, assim, não é um remedinho, não é um milagre, é um processo. E ele é possível. Eu fiz, Tereza, eu não sei se você conhece um retiro chamado na Estância Paraíso em Belo Horizonte, da pastora Ezenete. Ela era de Santo André. Ela foi dada como morta. E hoje ela tem
ela tem uma coisa incrível, um espaço maravilhoso. Eu conheço pessoas que foram curadas assim, ó, a medicina diz que não tem. Mas quando tem, eles falam assim, não sei como é que aconteceu. Aí eu Alexandre, sei como que é. um milagre. Não é à toa que eu estou aqui. Não é à toa que eu te Ai, achei. você Eu tá sou vendo? fruto do Nunca milagre. é. Entendeu? Aleluia. Conexões mesmo da gente, né, eu ter te encontrado. Eu sou fruto do milagre. A gente então vai marcar uma live, depois você me chama lá pra gente escutar a sua história. Porque, como eu falei, a sua história vai curar outras vidas em nome de Jesus. Então é tudo dele, por ele e para ele, né? Exatamente, isso mesmo. Para vocês que estiveram aqui, que puderem encaminhar essa live para outras pessoas, eu fico agradecido. Não é para a minha promoção, e sim para a promoção do reino de Deus, porque é possível, a cura existe. Nós não viemos aqui para se lascar, a gente veio aqui para contribuir, a gente veio aqui para encontrar nossa identidade, o nosso propósito, e quando a gente não vive isso, é que a gente passa a sofrer e ter uma vida muito mais difícil. Então fica a minha mensagem aí de hoje, de sexta-feira, um final de semana Amém. maravilhoso. Aproveita lá, Adriana. Somos todos milagres, né? Aleluia. E vamos marcar aí outras lives, tá bom? Um bom feriado, tá? E tamo junto. Vamos se conectar e não vamos nos calar. A gente precisa abrir nossa mente e nosso coração. Certo? Então, Tereza, mais uma vez, Deus abençoe todos vocês que estiveram aqui. E vamos pra cima. Amém. Uma boa noite pra vocês. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, tamo junto. Tamo junto. É isso aí. Ah lá. Gente, você está me dando logo, logo colherá. Amém. Aleluia. Como eu falo, é tudo por ele, tudo dele. É bom demais servir a Deus. É bom demais saber que Deus me deu uma chance e que foi a doença que me fez ter vida. Então nada está perdido, porque é porque você tem a doença que você é doença, você está precisando fazer um ajuste, tá bom? Quem quiser me chama no direct, vamos para cima e não vamos permitir deixar de cumprir a palavra. Viemos para ter vida e vida em abundância, e você é a cura. Valeu, gente, fui!